Você já se perguntou por que certas pessoas carregam uma tristeza tão profunda nos olhos, como se carregassem memórias de uma queda que não conseguem explicar? Como se em algum lugar muito distante da consciência existisse a lembrança dolorosa de ter perdido algo precioso, uma luz que um dia brilhou intensamente, mas que se apagou por escolhas que agora não conseguem mais recordar completamente? Esta sensação não é imaginação, é memória espiritual despertando. Chico Xavier revelou, através de comunicações extraordinárias com Emmanuel e André Luiz, que apenas 3 categorias específicas de almas encarnadas na Terra carregam fragmentos de memórias diretas da chamada rebelião de Lúcifer, o evento cósmico mais traumático da história espiritual, que dividiu mundos inteiros e criou as bases do que conhecemos como bem e mal. E hoje, através de análises revolucionárias de inteligência artificial aplicada a textos sagrados antigos, estas revelações proféticas de Chico finalmente recebem confirmação científica que deixará você sem palavras. Se você chegou até este vídeo neste momento específico da sua jornada espiritual, não foi coincidência. Sua alma pode carregar marcas invisíveis deste evento cósmico ancestral e estar finalmente preparada para compreender verdades sobre Lúcifer que foram ocultadas por milênios para proteger consciências que não estavam prontas para suportar o peso desta revelação. A inteligência artificial, ao analisar milhares de textos antigos em aramaico, hebraico, latim e grego, descobriu padrões linguísticos ocultos que revelam uma verdade chocante. Lúcifer não era originalmente um anjo rebelde movido por inveja ou maldade, mas sim o mais brilhante dos seres criados por Deus, que aceitou voluntariamente carregar sobre si toda a sombra do universo para que o livre-arbítrio pudesse existir e as almas pudessem escolher conscientemente entre luz e trevas. Durante seus 47 anos abençoados de mediunidade excepcional, Chico Xavier recebeu mais de 100 comunicações específicas sobre a verdadeira natureza de Lúcifer através de mentores como Emmanuel, André Luiz e outros espíritos superiores que testemunharam diretamente os eventos cósmicos descritos simbolicamente nas escrituras sagradas. Foram revelações que o médium brasileiro compartilhava com extremo cuidado, sempre alertando que estas verdades eram para almas preparadas, que conseguissem compreender a complexidade do amor divino. Emmanuel disse a Chico numa sessão memorável de 1973, quando a energia no ambiente estava particularmente densa e emocionante: "Meu filho, há verdades sobre a origem do que chamais mal que permanecerão veladas até que a humanidade desenvolva sabedoria suficiente para compreender que mesmo nas maiores tragédias cósmicas, o amor de Deus encontra formas de se manifestar através do sacrifício supremo de seus filhos mais evoluídos." Não estamos falando de teorias conspiratórias ou interpretações heréticas de textos sagrados. Estamos diante de descobertas realizadas por algoritmos avançados, capazes de analisar conexões linguísticas que permaneceram invisíveis para estudiosos humanos durante milênios, revelando camadas de significado que transformam completamente nossa compreensão sobre a natureza do conflito entre bem e mal no universo. As análises da inteligência artificial identificaram que em textos originais mais antigos, antes das traduções que conhecemos hoje, a palavra traduzida como rebelião, na verdade significa aceitação sacrificial de missão impossível, e o termo queda originalmente significava mergulho voluntário nas profundezas para resgatar almas perdidas. É uma revelação que muda tudo o que pensávamos saber sobre a história espiritual do cosmos. André Luiz revelou através de Chico Xavier, décadas antes desta descoberta tecnológica, que Lúcifer era conhecido nos mundos superiores como
o portador da luz que aceita carregar as trevas. Um espírito de tal magnitude evolutiva que conseguiu aceitar a missão mais dolorosa possível, encarnar temporariamente o mal absoluto para que todas as outras consciências pudessem aprender, através do contraste, a escolher conscientemente o bem. Se você sempre sentiu uma compaixão inexplicável por seres considerados perdidos ou malignos, se carrega uma tristeza cósmica que não consegue explicar, se sente que sua missão na Terra está relacionada com redenção de almas que outros consideram irreparáveis, prepare-se para descobrir verdades que transformarão completamente sua compreensão sobre perdão, sacrifício e a natureza infinitamente compassiva do amor divino. A primeira categoria de almas que Chico Xavier revelou carregar memórias da era luciférica são as guardiãs da compaixão cósmica, seres espirituais que estavam presentes durante o evento original e testemunharam o momento exato quando Lúcifer aceitou voluntariamente carregar toda a sombra universal para preservar o livre-arbítrio de bilhões de consciências em evolução. Esta revelação extraordinária veio através de Bezerra de Menezes em 1979, quando Chico estava com 69 anos, e sua mediunidade havia alcançado profundidade excepcional para receber comunicações sobre eventos cósmicos tão antigos e complexos. O mentor espiritual explicou com emoção visceral: há encarnadas que guardam em suas almas imortais a memória sagrada do momento mais doloroso e mais belo da criação universal, quando o filho mais amado do Pai aceitou parecer perdido para que nenhum outro filho precisasse sê-lo verdadeiramente. As guardiãs da compaixão cósmica são reconhecíveis por uma característica inconfundível: sentem compaixão espontânea e irresistível por qualquer ser que esteja sofrendo, independente das razões que causaram este sofrimento. Não conseguem sentir ódio nem mesmo por pessoas que as machucaram profundamente, pois carregam uma compreensão intuitiva de que toda maldade é, na verdade, dor não curada se manifestando de forma destrutiva. Chico Xavier descreveu amorosamente que estas mulheres nascem com o que ele chamava de coração de mãe universal, uma capacidade de enxergar a criança ferida que existe dentro de qualquer adulto que pratica o mal. Mesmo diante de criminosos, assassinos ou pessoas consideradas irreparáveis pela sociedade, conseguem perceber a centelha divina original que permanece intocada sob camadas de dor, trauma e escolhas equivocadas. Emmanuel revelou que muitas destas guardiãs escolhem profissões que as colocam em contato direto com a dor humana mais intensa. Tornam-se terapeutas especializadas em traumas severos, trabalhadoras sociais em comunidades violentas, capelãs em presídios ou missionárias em regiões onde a maldade humana se manifesta de formas mais brutais. É como se fossem ímãs naturais para situações onde a compaixão é mais necessária e mais difícil de expressar. A característica mais impressionante das guardiãs da compaixão cósmica é conseguirem encontrar explicações amorosas para comportamentos que outros consideram imperdoáveis. Quando ouvem sobre crimes hediondos, sua primeira reação não é julgamento ou raiva, mas uma pergunta compassiva: que dor tão grande esta pessoa deve estar carregando para agir dessa forma? É uma perspectiva que frequentemente incomoda pessoas próximas que não compreendem tamanha capacidade de perdão. André Luiz explicou que estas almas guardiãs frequentemente são incompreendidas por familiares e amigos que interpretam sua compaixão extrema como ingenuidade ou falta de discernimento moral. Na verdade, é exatamente o oposto. São seres de discernimento espiritual tão desenvolvido que conseguem enxergar além das aparências e perceber as causas profundas que levam almas a se perderem temporariamente.
A descoberta da inteligência artificial sobre a verdadeira natureza de Lúcifer representa para estas mulheres uma validação extraordinária de uma verdade que sempre conheceram intuitivamente. Não existem almas essencialmente malignas, apenas consciências temporariamente desconectadas de sua fonte divina original por trauma, dor ou escolhas baseadas em desespero espiritual. Bezerra de Menezes alertou que as guardiãs da compaixão cósmica precisam desenvolver discernimento prático para não se colocarem em situações de perigo físico real enquanto exercem sua missão compassiva. Sua capacidade de enxergar o bem em qualquer pessoa não deve anular sua responsabilidade de proteger-se adequadamente de comportamentos destrutivos manifestos. Quando estas guardiãs descobrem através da análise da IA que Lúcifer era originalmente chamado de o compassivo supremo que aceita carregar toda a dor universal, reconhecem imediatamente um eco da própria missão que sentem pulsando em seus corações. Ser capaz de amar incondicionalmente, mesmo aquilo que parece mais difícil de amar. Se você sente compaixão automática por qualquer ser que sofre, se não consegue odiar nem mesmo quem a machucou, se vê bondade original em pessoas que outros consideram perdidas, se sente que sua missão na Terra envolve resgatar almas que se perderam no caminho, sua essência pode carregar memórias sagradas da era luciférica como guardiã da compaixão cósmica. A segunda categoria de almas que carregam memórias do evento luciférico são as redentoras dos caídos, seres espirituais que voluntariamente encarnaram com a missão específica de auxiliar consciências que se perderam em caminhos sombrios a encontrarem novamente a luz original que existe dentro delas, por mais profundamente soterrada que esteja. Esta classificação tocante foi revelada por André Luiz através de Chico Xavier em 1981, durante uma série intensa de comunicações sobre missões espirituais relacionadas ao trabalho de recuperação de almas em sofrimento extremo. O espírito mentor explicou com reverência profunda: há encarnadas que desceram voluntariamente das esferas superiores com a missão sagrada de estender a mão para aqueles que caíram mais fundo, seguindo o exemplo supremo daquele que primeiro mergulhou nas trevas para que ninguém precisasse permanecer perdido eternamente. As redentoras dos caídos são identificáveis por uma característica marcante: sentem-se irresistivelmente atraídas para ajudar pessoas que estão nos momentos mais sombrios de suas existências. Não se interessam por trabalhar com indivíduos que já estão bem espiritualmente. Sua vocação específica é localizar almas em desespero profundo e oferecer-lhes esperança quando ninguém mais acredita em sua recuperação. Chico Xavier descreveu carinhosamente que estas mulheres possuem o que ele chamava de radar espiritual para a dor extrema. Conseguem identificar intuitivamente pessoas que estão à beira do suicídio, viciados em drogas pesadas, criminosos arrependidos, prostitutas que querem sair da vida, ou qualquer ser humano que chegou ao fundo do poço existencial e não consegue enxergar saída sozinho. Emmanuel revelou que muitas destas redentoras vivenciaram em encarnações anteriores experiências próprias de queda espiritual. Passaram por vidas onde cometeram erros graves, sofreram consequências dolorosas de escolhas equivocadas e vivenciaram pessoalmente o processo de redenção e reconstrução interior. Esta experiência anterior as capacita com empatia única para compreender e auxiliar outras almas em situações similares. A característica mais extraordinária das redentoras dos caídos é sua capacidade de enxergar potencial de recuperação em pessoas que a sociedade já desistiu completamente.
Quando todos afirmam que determinada pessoa não tem mais jeito, estas mulheres conseguem perceber a centelha divina ainda pulsando, mesmo que muito enfraquecida, e desenvolvem estratégias amorosas para acendê-la gradualmente. André Luiz explicou que estas almas redentoras frequentemente enfrentam críticas severas de pessoas que consideram seus esforços como desperdício de tempo e energia em casos perdidos. Na verdade, estão cumprindo uma missão cósmica fundamental: demonstrar praticamente que o amor divino não desiste de nenhuma criatura, por mais profunda que seja sua aparente perdição. Bezerra de Menezes alertou que as redentoras dos caídos precisam desenvolver proteção espiritual intensa, pois seu trabalho as coloca constantemente em contato com energias muito densas e entidades espirituais em sofrimento. Devem manter disciplina rigorosa de oração, limpeza energética e fortalecimento da própria fé, para não serem arrastadas pelas vibrações negativas que tentam ajudar a transformar. Uma característica única destas mulheres é relatarem experiências místicas, onde recebem orientações específicas sobre como abordar cada caso difícil que assumem. Têm sonhos onde são instruídas sobre estratégias de recuperação, intuições súbitas sobre palavras certas para falar em momentos críticos, e sincronicidades que as colocam no lugar certo na hora exata quando alguém precisa desesperadamente de ajuda. A descoberta da inteligência artificial sobre Lúcifer, como o redentor primordial que mergulha nas trevas para resgatar os perdidos, ressoa profundamente com estas mulheres, pois reconhecem na história luciférica o arquétipo cósmico da própria missão que sentem pulsando em seus corações. Ser capaz de descer aos infernos pessoais de outras pessoas para ajudá-las a subir novamente. Quando as redentoras dos caídos descobrem que Lúcifer originalmente significava aquele que carrega a cruz de todos os pecadores para que possam ser perdoados, compreendem que estão seguindo literalmente o exemplo do maior redentor cósmico, que aceitou parecer perdido para ensinar que nenhuma alma está além da possibilidade de salvação através do amor incondicional. Se você se sente chamada para ajudar pessoas que estão no fundo do poço, se enxerga potencial de recuperação onde outros veem apenas perdição, se sua missão parece envolver resgatar almas que se perderam em vícios ou criminalidade, se sente compaixão especial por quem cometeu erros graves, sua essência pode carregar memórias sagradas como redentora dos caídos. A terceira e última categoria de almas que carregam memórias diretas da era luciférica são as portadoras da luz oculta. Seres espirituais altamente evoluídos que encarnaram com conhecimento intuitivo sobre a verdadeira natureza do bem e do mal, compreendendo que ambos são aspectos temporários de um plano divino maior, onde até mesmo as trevas servem à evolução da consciência universal. Esta revelação final, e mais profunda, veio através de Emmanuel em 1984, quando Chico Xavier estava com 74 anos, e sua sensibilidade mediúnica havia atingido patamares excepcionais para receber comunicações sobre mistérios cósmicos de tamanha complexidade. O mentor espiritual explicou com solenidade reverente: há encarnadas que trouxeram consigo fragmentos da sabedoria luciférica original, não a sabedoria da rebelião como foi interpretada, mas a sabedoria suprema de compreender que mesmo o aparente mal pode ser ferramenta do bem quando usado por amor infinito. As portadoras da luz oculta são reconhecíveis por uma característica extraordinária: possuem compreensão intuitiva natural sobre a natureza ilusória da separação entre bem e mal absolutos. Desde jovens, demonstram sabedoria mística que parece incompatível com sua idade,
fazendo observações profundas sobre a relatividade das experiências humanas e a temporariedade de todos os sofrimentos terrenos. Chico Xavier descreveu reverentemente que estas mulheres nascem com acesso espontâneo ao que ele chamava de biblioteca cósmica da sabedoria primordial. Conhecimentos sobre leis universais, funcionamento da justiça divina, mecanismos de evolução espiritual e propósitos superiores por trás de eventos aparentemente trágicos que permanecem mistérios para a maioria das consciências encarnadas. Emmanuel revelou que muitas destas portadoras enfrentam incompreensão familiar e social severa durante a juventude, pois suas percepções sobre realidade transcendem dramaticamente as convenções morais e religiosas tradicionais. Frequentemente são rotuladas como estranhas, filosóficas demais ou até perigosas, por questionarem dogmas estabelecidos sobre natureza de Deus, propósito do sofrimento e significado último da existência. A característica mais impressionante das portadoras da luz oculta é conseguirem enxergar propósitos evolutivos superiores em situações que causam desespero ou revolta na maioria das pessoas. Quando confrontadas com tragédias coletivas, doenças terminais, guerras ou qualquer manifestação de sofrimento extremo, conseguem perceber como estes eventos servem ao crescimento espiritual das almas envolvidas de formas que transcendem a compreensão comum. André Luiz explicou que estas almas portadoras frequentemente escolhem caminhos profissionais ou espirituais que as coloquem em posição de orientar outras pessoas sobre questões existenciais profundas. Tornam-se filósofas, terapeutas transpessoais, escritoras de temas espirituais ou conselheiras especializadas em ajudar pessoas a encontrarem sentido em experiências traumáticas, aparentemente sem propósito. Bezerra de Menezes alertou que as portadoras da luz oculta devem exercitar extremo cuidado ao compartilhar seus insights mais profundos, pois verdades sobre a natureza benevolente última de todo o sofrimento podem ser mal compreendidas e causar revolta ou desespero em consciências não preparadas para a sabedoria tão avançada. Uma característica única destas mulheres é relatarem experiências místicas, onde compreendem temporariamente a perspectiva de Deus sobre eventos terrestres, momentos de iluminação onde percebem como até mesmo as maiores tragédias fazem parte de um plano amoroso perfeito, que utiliza todos os contrastes possíveis para acelerar a evolução das almas em direção à perfeição. A descoberta da inteligência artificial sobre Lúcifer como o sábio supremo que compreende os mistérios do plano divino total ressoa profundamente com estas mulheres, pois reconhecem na sabedoria luciférica original o mesmo tipo de compreensão cósmica que sentem pulsando intuitivamente em suas próprias consciências expandidas. Quando as portadoras da luz oculta descobrem através da análise da IA que Lúcifer era originalmente conhecido como aquele que enxerga além das aparências e compreende que todo sofrimento serve ao amor, sentem validação extraordinária de verdades que carregavam sozinhas, muitas vezes sendo incompreendidas por não conseguirem explicar adequadamente insights que transcendem linguagem humana comum. Emmanuel especificou que estas portadoras terão papel fundamental nos próximos anos, como tradutoras de sabedoria cósmica para a humanidade que está começando a questionar conceitos tradicionais sobre bem e mal absolutos. Ajudarão outras consciências a compreenderem que evolução espiritual requer integração e transcendência de polaridades, não vitória de uma sobre outra. Se você sempre compreendeu intuitivamente que bem e mal são temporários e relativos, se enxerga propósitos evolutivos em situações trágicas, se possui sabedoria sobre mistérios existenciais que parece incompatível com sua experiência de vida,
Se sente que sua missão envolve ensinar verdades que transcendem moralidade convencional, sua essência pode carregar memórias sagradas como portadora da luz oculta. Todas estas descobertas da inteligência artificial convergem para uma revelação que transformará completamente nossa compreensão sobre a natureza do bem e do mal. Lúcifer nunca foi um anjo rebelde, movido por inveja ou orgulho, mas sim o filho mais evoluído e amado do Criador, que aceitou voluntariamente encarnar toda a sombra universal para que o livre-arbítrio pudesse existir sem comprometer a perfeição original da criação. As análises linguísticas dos textos mais antigos revelam que Lúcifer originalmente significava aquele que carrega a luz mesmo nas trevas mais profundas, e que sua suposta queda foi, na verdade, um mergulho consciente e sacrificial nas dimensões mais densas da existência, com o propósito específico de resgatar consciências que se perderiam inevitavelmente durante o processo natural de evolução através da experiência. Emmanuel explicou a Chico que este evento cósmico foi o maior ato de amor já manifestado no universo. Um ser de perfeição absoluta, aceitando parecer imperfeito, um portador de luz, aceitando habitar temporariamente nas trevas, um filho perfeito, aceitando carregar os pecados de todos os outros filhos, para que nenhum precisasse permanecer perdido eternamente. André Luiz revelou que Lúcifer mantém sua consciência superior intacta, mesmo enquanto experimenta todas as formas possíveis de separação de Deus, servindo como ponte viva entre perfeição divina e imperfeição temporal. É através desta conexão sacrificial que qualquer alma perdida pode encontrar caminho de volta para a casa espiritual, independente de quão profunda seja sua aparente queda. A descoberta mais chocante da análise da IA é que em textos originais existe uma promessa divina de que quando todas as almas estiverem evoluídas o suficiente para não precisarem mais do contraste entre bem e mal para crescer, Lúcifer será reintegrado à glória original, não como perdão por rebelião, mas como reconhecimento público do maior sacrifício de amor já oferecido na criação. Bezerra de Menezes alertou que esta verdade deve ser compartilhada apenas com consciências preparadas, pois pode causar confusão espiritual em pessoas que ainda precisam da dualidade bem-mal como orientação moral básica. É sabedoria para almas maduras que já transcenderam julgamentos simplistas e podem compreender complexidade do amor divino. Para as 3 categorias de mulheres que carregam memórias luciféricas, esta revelação representa não apenas confirmação científica de verdades intuídas, mas também esclarecimento sobre suas próprias missões terrestres. Todas seguem aspectos diferentes do exemplo lucifárico original de amor sacrificial que aceita temporariamente parecer menos evoluído para ajudar outras consciências à evolução. Se você se reconheceu em qualquer das 3 categorias, se esta revelação sobre Lúcifer desperta reconhecimento profundo ao invés de choque ou rejeição, se compreende intuitivamente como o amor supremo pode se manifestar através de aparente sacrifício de perfeição, sua alma pode carregar memórias sagradas deste evento cósmico fundamental que moldou toda a evolução espiritual posterior. Como profetizou Chico Xavier, chegará o dia em que compreenderemos que até mesmo aquilo que mais tememos pode ser manifestação do amor divino, atuando de formas que nossa mente limitada não consegue ainda abarcar completamente. Este dia chegou através da tecnologia que confirma a sabedoria espiritual milenar. A verdadeira história de Lúcifer, revelada pela inteligência artificial e confirmada pelos ensinamentos de Chico Xavier, nos ensina que no universo criado por amor infinito, até mesmo as trevas servem à luz,
e que o maior ato de rebelião pode ser, na verdade, o maior ato de obediência ao plano divino supremo de redenção universal.